Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Petrobras pode pagar para os investidores. A Petrobras pode pagar mais de R$ 8 por ação, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora também um grande potencial de valorização nas ações da empresa. Existe aqui um projeto que pode fazer a Petrobras dobrar de tamanho e o mercado não está falando isso para vocês. Eles não querem que vocês saibam disso e que você tenha aí uma boa rentabilidade. Então fiquem comigo até o final desse vídeo porque eu vou revelar esse segredo que todos estão escondendo de você. Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mas eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras representa uma das posições da carteira do canal. Perceba que eu tenho 6,5% da carteira nas ações da Petrobras. A Petrobras, todo mundo fica aí vidrado em falar sobre política, qual governo novo que será, de direita, de esquerda. Pessoal, vamos esquecer todos esses pontos. Temos que focar no que realmente importa na empresa, que são os seus resultados e sua atividade operacional. Quando a gente pega aqui, ó, a Petrobras, a gente vê que a empresa ela é líder na parte de petróleo, mais de 25% da empresa está no setor petrolífero, e isso inclui diesel e gasolina. É por isso que quando a gente tem ali uma queda no Brent, no preço do barril do petróleo, a Petrobras tende a se prejudicar. E o mesmo acontece quando a gente tem uma alta nos preços, que a Petrobras tende a se beneficiar. Ela fica exposta e vulnerável a esses ciclos, né? Do petróleo. Se o petróleo sobe, a Petrobras sobe, se o petróleo cai, a Petrobras cai. Portanto, pessoal, vamos sair um pouco dessa análise simplista e ir para os pontos que ninguém acaba citando para vocês. Existem dois pontos que fazem a Petrobras ser um diferencial no setor que ela atua. O primeiro ponto é o custo médio por extração. A Petrobras, mesmo com essa desvalorização na queda do preço do barril do petróleo, ela tem conseguido ter um resultado positivo graças ao seu custo médio por extração muito baixo. Então hoje a Petrobras ela tem um CPM, custo médio por extração, na faixa de $28 o barril, denotando que para a Petrobras ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair ali abaixo dos $28. Só que aí é que entra um outro ponto. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Muito baixa. Por quê? Porque isso tende a inviabilizar a produção global de petróleo. Isso acontece, pessoal, não somente com empresas do setor petrolífero, mas com qualquer tipo de commodity. Existe um limite de queda, como se fosse que o mercado tentaria fazer o possível para não deixar o preço ficar naquele patamar por muito tempo, senão as empresas elas podem paralisar o estoque, paralisar a produção e prejudicar o mundo, né? E consequentemente há um efeito de sobreoferta e vai fazer naturalmente o preço das commodities voltarem a dar um respiro. Então, commodity pode ser cíclico? É, mas nada cai para sempre e nada sobe para sempre. Se você tem uma empresa aí, ó, mais protegida contra as flutuações de preço, com CPM baixo, tecnicamente com uma dívida líquida muito controlada, hoje você tem uma Petrobras com uma dívida na faixa de 1,75 vezes, isso aqui é muito controlado, você tem uma empresa que tem todo o pacote possível para atravessar essas adversidades de queda no preço de suas mercadorias. E hoje a Petrobras, pessoal, continua com um resultado muito sólido, tá? Perceba que nos trimestres, ó, ela tem tido um resultado aqui, ó, na faixa de 12 bilhões de dólares. Quando você pega esta faixa aqui, coloca em reais, ou seja, 12 bilhões de dólares multiplicado por 5,47, você tem aqui 65,6 bilhões de reais. Quando você coloca numa lupa anual, você tem na Petrobras um EBITDA de 269 bilhões. Quando você pega, pessoal, no caso aí, ó, o valor de firma da empresa, que está na faixa de 717 bilhões, temos uma Petrobras hoje cotada por aproximadamente, tá? Isso aqui é um resultado por aproximação, temos aí 2,7 vezes de EV sobre EBITDA. Só para vocês terem uma ideia, a média da Petro é ser cotada por um EV sobre EBITDA na faixa de 7. Então, se o mercado pagar este EBITDA novamente, teríamos um valor de mercado provável na faixa de 1,4 trilhão de reais.
que nas cotações atuais, ou seja, daria um potencial de valorização aproximado de 256%. Você tem um potencial de alta nas ações. Fora que caso o preço do barril fique acima de 40 dólares, a Petrobras tem tudo para continuar pagando o seu mínimo de dividendos. Caso o barril esteja acima desta região, ela paga um dividendo mínimo na faixa de 4 bilhões de dólares, que colocando pelo dólar atual, você tem um dividendo mínimo obrigatório pela política da empresa de 21,8 bilhões de reais. Então, se você multiplicar isso aqui por 2, supondo um resultado operacional similar, você tem hoje com Petrobras, pessoal, um dividendo de 10,8% ao ano. Então pense comigo aqui, ó, você tem, né, uma empresa que paga 10,8% ao ano e que cresce a uma taxa de mais ou menos ali 7, 8% ao ano. Basta fazer 1 menos o payout médio da empresa, que é o quanto ela retém ali do lucro para, né, ter crescimento, e você multiplica pelo ROIC, que o ROIC médio da Petro fica de 13,5% ao ano, em linha com o seu custo de capital. Então você tem aqui um crescimento provável na Petrobras para os próximos anos, sendo conservador, de 9 a 8% ao ano, se você quer jogar a margem um pouquinho para baixo. Então se você coloca aqui, ó, 9,4 mais 10,5 mais supondo uma reaplicação no longo prazo, você tem aqui com Petrobras um retorno embutido no preço da ação de 21,9% ao ano na média. Claro que esse retorno não será em linha reta, é uma empresa cíclica, vai ter momentos de dificuldade e terão outros momentos de bonança, tá? Mas perceba que nos últimos 10 anos Petrobras gerou 1.467% de retorno. Então, pessoal, um retorno muito alto, tá? Consequentemente, você ter uma rentabilidade dessa já com a reaplicação do provento sendo embutida na empresa, você tem uma Petro hoje que te deu uma rentabilidade total de 31,61% ao ano na média. Descontando a inflação, você teve mais de 24% ao ano, ou seja, superou até mesmo a rentabilidade do Warren Buffett, tá? Mas para você conseguir uma rentabilidade dessa, é claro que você precisa pegar nos momentos de baixa, no momento que ninguém quer. Quando o Petrobras está largada, tecnicamente o mercado fica desacreditando da empresa, são os momentos que os investidores atentos acabam fazendo bons aportes e conseguindo rentabilidades bem interessantes. E perceba que grande parte desse retorno veio justamente do dividendo, porque se você considerar apenas a valorização da ação, pegando a cotação padrão, você vê que não foi tanta coisa, né? Esses últimos 10 anos aí, a ação se valorizou no máximo ali, ó, pegando dos seus R$8 até R$30, você teve uma boa alta, claro, porém não foi de 1000%, né? A alta que você teve aí foi de mais ou menos 275%. Tecnicamente, que mais de 80% desse retorno foi advindo dos dividendos e do reinvestimento dos mesmos. Então olha a importância do dividendo, principalmente aqui no Brasil. E por mais que agora a gente tenha essa aprovação no Congresso de ter uma tributação dos dividendos, na verdade uma bitributação, né? Esse governo infelizmente aí tá muito expansivo nessa questão de impostos, então consequentemente você tem aí, né, os dividendos sendo tributados. Mas tem um ponto positivo, a estratégia não perdeu sentido, mesmo sendo tributados, os dividendos serão uma fonte de valor, porque o dividendo sempre tende a ser positivo, então ele vai sempre te trazer um retorno interessante. No caso, isso já não diz o mesmo da valorização da ação, né? Porque se a ação não se valorizar, seu retorno também fica bem medíocre. A valorização depende do ânimo do mercado, enquanto que o dividendo você tem ele meio que de forma garantida. Nossa, Pablo, mas qual que é esse segredo na Petrobras que você tanto quer falar? Que você falou que a empresa pode dobrar. Então, para vocês que ficaram comigo até o final, o grande segredo na empresa, a grande cereja do bolo é a margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, fazendo com que a empresa consiga ter esse crescimento, tanto no seu EBITDA e, consequentemente, se reflita em melhores resultados e maiores também pagamento de dividendos, tá? Quando você pega a margem equatorial, ela pode dobrar a produção. Então, se você pensa uma produção dobrando com custo médio controlado, você pensa que a empresa no longuíssimo prazo pode dobrar esse EBITDA por 2. Imagina no futuro a Petro esteja com EBITDA de 500 bilhões. Imagina quanto que o mercado não poderia pagar pela empresa, né? Tanto o potencial de alta nas ações e a distribuição de dividendos também será interessante. Então, aparentemente, um novo ciclo de crescimento na Petrobras está começando. E para os investidores atentos, podem se aproveitar destes movimentos, tá? O mesmo crescimento que a empresa teve ali no pré-sal no ano de 2015 até 2021. Pode se repetir, mas claro, você não vai querer pagar caro e hoje aparentemente Petrobras está sim bem descontada. Nada recomendação de compra ou de venda. Quando a gente pega aqui, ó, o preço justo do próprio Graham, considerando uma média mais conservadora, a gente vê que a Petrobras tem um preço justo de R$80, que dividido por este preço de R$31, R$32, você tem um potencial de valorização de 173% nas cotações, tanto uma alta como também
bons pagamentos de proventos que tendem a acontecer. Fora que a ação já está abaixo do valor patrimonial, então você vê o desconto que a Petrobras já está embutindo aí neste preço. Nossa, Pablo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir na bolsa agora, não tenho tanto conhecimento, não sou um expert em investimentos e para mim que já sou aí um investidor mais avançado, eu não tenho tempo para ficar acompanhando investimento todo dia, não tenho nem paciência para isso. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, pessoal? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Porque eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tenho as ações da empresa e sigo bem otimista por longuíssimo prazo. Representa uma posição, a quinta maior posição da carteira, e quando eu atingir minhas metas em outras empresas, eu posso muito bem voltar a comprar pé. Tem tanta oportunidade que a gente não sabe nem para onde direcionar, né, pessoal? Por isso que, consequentemente, naturalmente, a gente vai ter sim uma carteira um tanto mais concentrada. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!